E teve julgamento no jurídico do Condomínio Brasil. E ó, teve de tudo, hein? De advogado revivendo a tática do cliente mequetrefe, a advogado falando que ministro do STF já esteve no lugar dele. E com uma possível condenação no horizonte, o pessoal lá da administração já planeja uma tal de uma anistia geral e irrestrita para todo mundo. Mas a apuração dessa fofoca será dada pelo sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático e sempre atraente, Wanderson Lima! Você sabe que na semana passada ele veio... Olá, pessoal. Semana passada ele veio com essa conversa de vizinho bonitão e tal. Eu sou um nerd esquisito, eu não sei de onde você tirou isso. Eu fiquei tipo, o que eu respondo agora? Humilde. Ele é humilde. Mas olha só, outro assunto, hein? O mercado do nosso condomínio parece estar menos preocupado com o julgamento daqui e mais de olho no condomínio maior aqui do lado, com a imprevisibilidade do ex-síndico que voltou a ser síndico, que é mais conhecido como Laranjão, sabe? Mas essa fofoca é de Mara Luque. Eu não aceito nada menos do que você falou pra ele. Atraente, bonitão, sedutor, como é? Você é Mara. Mara é Mara, gente. Mara é Mara. E aqui no nosso sofá, para tomar aquele café e repercutir todos esses assuntos, temos o prazer de receber Marco Aurélio de Carvalho, sócio fundador da CM Advogados e fundador e coordenador do grupo Prerrogativas. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer e uma alegria enorme estar aqui ao lado de vocês. O prazer é todo nosso, gente boa na fofoca. Aqui, ó, ao lado dele, Irapuan Santana, sócio da BFBM Advogado e Educafro. Livres. Não sei se falei certo, mas ele também é pesquisador, escritor e palestrante, vai me dizer como é que fala certo. Seja bem-vindo, meu querido. Oi, querido, tudo bem? Desculpa. Vou falar bom dia. É bom dia, boa tarde e boa noite, porque a gente está em todos os lugares, em todos os horários. Meus amigos, minhas vizinhas, meus vizinhos, peguem seu café, porque é treta, é fofoca, é o Segunda Chamada começando. Vai a vinheta! Isso aí, meu... Ipa, desculpa, gente. Meu celular tá tocando. Perdão, desculpa. Eu tenho que atender porque é minha sogra. E minha sogra, quando liga, eu tenho que... Oi, sogra. Não, sogrinha, é que eu tô aqui no meio da gravação do programa. É, do Segunda... O quê? Como é que faz? Se vale a pena se tornar membro do canal My News? Não, mas vale. É claro que vale. Ih, é um monte de benefício. Imagina, minha sogra. Ó, tem... É coisa exclusiva, entendeu? É entrevista, live, making off, vários conteúdos que só aparecem para quem é membro. Não, e vários brindes também. Tem livro. Então até com um aqui da coleção My News Explica. Tem esse daqui que é maravilhoso, ó, Tempos de Chumbo. Eu acho que esse daqui é importante até ler agora. Por agora. Tá bom? Não, é só se inscrever, tem o link para você se tornar membro. Aí lá tem tudo explicadinho, vale a pena. Tá bom, sogrinha? Também, tia. A gente fala assim, tá bom. Tá, eu não posso, agora eu tenho que desligar, tá bom? Um beijo, tchau. Desculpa, gente, minha sogra. Ela quando liga eu preciso atender. É uma coisa maravilhosa. Bom, vamos lá. A gente vai começar agora a nossa fofoca, porque é treta atrás de treta. É o seguinte, foram 2 dias de julgamento lá no jurídico do condomínio, e é o julgamento mais importante da história do nosso condomínio. É a primeira vez que um ex-presidente é acusado de tentativa de golpe de Estado. E nesses 2 dias foi feita a leitura da denúncia da PGR, e também o relator leu lá, né, o relato dele, já que ele é relator, ele relata. E o Careca Boladão, que é o relator, falou lá tudo que ele tinha para falar. E depois, os advogados dos acusados fizeram a sustentação das defesas. Porque, né, nosso condomínio é democrático e todo mundo tem direito à defesa. Bom, agora vamos ver uns trechinhos de como é que foram esses 2 dias de julgamento. Excelentíssimo senhor presidente, uma satisfação muito grande em fazer essa participação na presença desse presidente que foi um dos mais extraordinários advogados.
E também um conforto, ministro Johnny. Vossa Excelência sabe bem o que é estar aqui nesse momento. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Eu lembro minha sogra, fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? Qual o papel do juiz julgador ou é o juiz inquisidor? Pensamos completamente diferente, mas temos amizade. Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. Lênio Streck inteira 70 anos ainda esse ano, ainda dá tempo dele ser ministro. Um Kelsen, um Canotilho, um Roxin. E por que lembrei da minha querida sogra? Porque eu tô curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. Repetiu como se fosse sinônimo e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Perante o enxovalho da praça pública. O enxovalho... O Ângelos. O enxovalho... Eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a meu entendimento pessoal. Fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Ponto. Não esqueça de atender o telefone, era só a sogra. Gente, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Essas cenas realmente... O roteirista do Brasil enlouqueceu, meu povo. Meus queridos, meus vizinhos, minha vizinha. E aí? O que vocês estão achando disso tudo? Qual a impressão depois de 2 dias de julgamento? Eu queria primeiro perguntar assim, você conhece esses advogados? Como é que é essa tática? Eu e o Vandes, a gente estava acompanhando, né, Vandes? E eu falei assim, nossa, isso é muito engraçado. Será que isso é tática? Como é que é isso? É o jeito deles mesmo? Isso convence os ministros? Muda o voto de alguém? Eu conheço a maioria deles, né? São colegas, enfim, com quem a gente convive, né? Nos tribunais do país. E é claro que é uma estratégia, né? Para gerar empatia, né? Mas é importante dizer o seguinte, as defesas técnicas, né? Do Bolsonaro, do general Braga Neto, enfim, e de outros, né? De outros réus envolvidos, né, nos tristes episódios do 8 de janeiro, são defesas super competentes, né? Advogados extremamente qualificados, como Celso Vilardi, José Luiz de Oliveira Lima, o próprio Dr. Paulo, enfim, mas nenhum deles tem um poder mágico de criar novos fatos, né? De negar a realidade. Eles podem dar versões, enfim, seguramente serão confrontadas com um conjunto robusto de provas e por mais que sejam talentosos e são, não vão conseguir fazer magia, né? Nós não temos dúvida que o desfecho, ao final, será evidentemente a condenação de cada um desses réus, por mais que seus advogados sejam criativos, né? Inclusive, 2 deles em especial, hoje tem um artigo importante num jornal, né, de grande circulação. Na Folha. Né, na Folha. Pode falar. Um jornal de grande circulação, né, na Folha de São Paulo. A gente lê a Folha também. Também, claro, né, leio, assino, enfim. E discordo diária e cotidianamente de muitas coisas, mas enfim, tem um artigo falando sobre isso, que 2 desses réus, representados por advogados que conseguiram gerar alguma empatia, estão chegando na fase final do julgamento, levando esses réus a terem alguma esperança em uma eventual condenação menor frente ao que deve ocorrer com os outros 6, né, envolvidos nos episódios do 8 de janeiro. Então, respondendo... desculpa, mas imagina. eles estão... tá tendo essa perspectiva deles conseguirem uma redução de pena em função da performance deles ali na hora de defender a tese deles, porque tem coisas que eu olho e falo, meu Jesus amado. A própria tese ajuda. Eu acho que eles geraram empatia pela forma com que se manifestaram no plenário. Foram respeitosos, brincaram, na verdade, enfim, geraram, digamos, um clima um pouco menos tenso frente a um julgamento que seguramente talvez seja o mais importante da história da democracia brasileira. Aliás, talvez não, seguramente é o mais importante. Então conseguiram tirar um pouquinho da tensão, né, que é característica nesse tipo de situação. Mas a tese que eles veicularam, um deles, veja, representa o general Heleno, o general de pijama, o de chumbinho, como a gente costuma dizer, né? E ele está defendendo uma tese que é crível,
que esse general perdeu a importância no decorrer do governo Bolsonaro. É a tese que o Evandro batizou de mequetrefe. Isso, que era um general mequetrefe, que não tinha importância nenhuma, que era café com leite, que é aquilo que a gente diz que não se considera, né? Então, assim, que não se leva a sério, né? Então, assim, com toda a franqueza, isso pode, eventualmente, frente aos fatos, ganhar algum tipo de contorno. A outra tese, que também é interessantíssima, porque essa sim, ao contrário desse general, porque esse general é um general golpista, poderia até não ter algum tipo de prestígio, mas queria ter e sempre teve ímpetos golpistas. É uma pessoa autoritária que sempre dialogou e namorou com o fascismo. Mas a outra tese, que já é um pouquinho mais razoável, que é, na verdade, do ministro da Defesa, um outro general que teria tentado demover o Bolsonaro de aplicar um golpe no país, né? Ele próprio acaba confirmando a tese do Procurador-Geral da República, né? Os colegas ficaram... a Carmen Lúcia falou sobre isso, os colegas ficaram assustados, né? Mas, enfim, tirando isso, todos os outros, por mais que sejam criativos, talentosos, e são, né? Seguramente não vão conseguir fazer mágica, né? E você, Irapuan, quais as suas impressões desses 2 dias de julgamento? Olha, eu já não acho que seja uma coisa tão simples assim. Eu entendo muito que exista toda uma comoção em virtude do 8 de janeiro. Eu até escrevi sobre isso no Globo, já que pode falar Folha, eu falo de volta, né? Que para mim foi uma amostra de terrorismo doméstico, né? Mas os fatos e a forma como se vai interpretar esses fatos precisa de muita cautela, né? Inclusive do ponto de vista, quando a gente está falando, por exemplo, quando vai falar a respeito da competência do Supremo Tribunal Federal, né? Questões ligadas o devido processo legal ali, existem questionamentos que são importantes e os ministros do Supremo eles precisam se debruçar sobre isso de uma maneira com muita atenção, né? Porque num momento a gente está falando, por exemplo, sobre... na verdade, isso que eu estou falando é até o ministro Marco Aurélio, que falou já várias vezes na imprensa, né? Que o Lula ele foi julgado na 13ª Vara lá de Curitiba. E aí, nesse meio tempo, não houve uma mudança no texto constitucional, houve uma mudança de interpretação. E aí, para ele, no entender dele, não poderia também o Bolsonaro ser julgado no Supremo Tribunal Federal por ser ex-presidente e não presidente. Então veja que existem ministros do Supremo ou ex-ministros do Supremo que defendem uma tese que é importante sobre a imparcialidade do tribunal para julgar. Uma coisa que eu achei muito interessante também, que foi, existe uma parte de, olha, ele queria, né, fazer a tentativa ele queria tentar o golpe, alguma coisa assim, mas ele efetivamente fez alguma coisa. Então eu acho que tem algumas questões aí que são muito importantes para a gente poder entender o que está em jogo, né? Eu acredito realmente, e aí eu estou com você, eu acho que vai ser uma condenação direta e tudo. Não acredito muito em que esse tipo de atuação que está tirando, né, um pouco da atenção do julgamento, vai ter um impacto significativo, mas a gente precisa olhar para a questão macro, né? Além desse julgamento, qual vai ser o impacto desse julgamento como precedente, né? Então, eu acho que como é o julgamento mais importante, não só por quem está envolvido, pelo crime que está sendo julgado, mas o que vai ficar de legado desse julgamento para futuros casos que possam vir, né? Porque então, a sensação que fica é que se não se pune uma tentativa que está claramente demonstrada, né, pela investigação que foi feita, enfim, e tudo que a gente acompanhou também enquanto público geral, a sensação que fica é que se não existe uma punição real para uma tentativa de golpe de Estado... E aí tem um ponto que vai acontecer amanhã, né? Vide os Estados Unidos. Sim. Tem um ponto importante aí, Hernani, que eu queria ouvir os nossos convidados, que é o seguinte: nenhum dos advogados foi numa tese de negar haver uma tentativa de golpe. Eles partiram para uma defesa na qual eles tentaram mostrar que o seu cliente não era tão importante nessa trama golpista, que é algo muito... foi algo que me chamou muita atenção na discussão. Ninguém ali está dizendo não houve, nunca houve uma tentativa de golpe, e sim de que, olha,
até houve uma trama, mas o meu cliente não era central nessa trama. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Deixa eu acrescentar uma coisa no que o Anderson falou, Marco, que é o seguinte. Isso que você falou é verdade, foi exatamente isso, mas no Vilardes, ele começa falando assim para o ministro Zanin, você já esteve aqui no meu lugar. E eu fiquei com a impressão de que ele estava igualando a defesa de Bolsonaro ao que Lula passou. De querer dizer, olha, você sabe que pode ter erros jurídicos, alguma coisa, porque você já esteve aqui no meu lugar. Ele iguala essas duas coisas. Ele equipara Lava Jato ao julgamento agora relativo à trama de golpe. E vocês acham que só para aproveitar aí o que o Wanderson já jogou para vocês acham que se equiparem em alguma medida? Olha, é importante dizer, até dialogando com esse cenário lindo desse programa, né? Uma honra e uma alegria estar aqui ao lado de vocês. Vou dizer o seguinte, mas laranjas e bananas são frutas. Mas laranjas são laranjas e bananas são bananas. Nós precisamos separar as coisas. Não há qualquer tipo de paralelismo, inclusive com todo respeito, né, ao que disse o ministro que carrega o meu nome, né, o Marco, e eu carrego dele, né, enfim, assassina, né, o Marco Aurélio Mello, né, veja, nós estamos frente, neste caso concreto, a um crime gravíssimo contra o Estado de Direito, contra as instituições de modo geral, que deve sim ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Né? Na verdade, o ex-presidente Bolsonaro, na verdade, está na cena do crime, isso é indiscutível. Nós nunca tivemos na história da civilização uma tentativa tão fartamente documentada de abolição violenta do Estado de Direito. Isso me faz recordar, inclusive, um princípio, na verdade, um ditado popular, riquíssimo, como costumam ser os ditados populares, que diz que Deus limitou a inteligência e não fez a mesma coisa com a burrice. Eles documentaram a tentativa de golpe. Nós tínhamos, na verdade, uma minuta, nós tínhamos um discurso preparado, nós tínhamos um plano do punhal verde e amarelo. Não há dúvida, o Bolsonaro está no centro, enfim, dos atos. Todo o discurso que ele tinha antes, enquanto presidente da República, já era um discurso em rede nacional para uma escalada golpista. Isso, no cercadinho, rede nacional. E no palanque, em 7 de setembro. Isso, seus filhos, 01, 02, 03, 04, todos eles, de forma diária, recorrente, atentaram contra as instituições, instigaram uma horda fascista a tentar abolir o Estado de Direito de forma violenta. Eles estão respondendo por organização criminosa, armada, por dano ao patrimônio público, por dano ao patrimônio tombado. Eles estão respondendo por associação criminosa. É muito grave o que está acontecendo no país. Nós temos que chamar as coisas pelo que elas são. Agora, veja, tentar estabelecer paralelismo, com todo respeito, não é honesto. Falo com todo respeito a quem pensa diferente. São casos completamente distintos. O presidente Lula foi alvo de uma perseguição implacável promovida por um juiz criminoso que estava em conluio com a acusação, com o Ministério Público, com os meninos dourados, e que depois de criminalizar a política, abraçou a política. Na verdade, nós sabemos que o lavajatismo pariu o bolsonarismo. A maior demonstração disso é que esse ex-juiz, né, foi ao Ministério da Justiça, serviu o presidente que ele ajudou a eleger, enquanto esperava o cargo que lhe fora prometido de ministro do Supremo Tribunal Federal. E depois foi escorraçado pelo bolsonarismo. O presidente foi vítima, o presidente Lula, de uma perseguição implacável. A gente costuma dizer, para concluir, desculpa estar falando muito, esse tema evidentemente levanta as nossas paixões, que aquele juiz, ele atirou a flecha e depois ele pintou o alvo. O processo começou pelo fim. Né? O Lula já estava condenado. Aqui, para concluir, e prometo concluir, a situação é diferente. Nós estamos respeitando e temos que respeitar o devido processo legal, o sagrado direito de defesa, isso é fundamental, as prerrogativas de cada um dos advogados constituídos por cada um dos réus, tudo isso diante da opinião pública, sendo televisionado e transmitido à luz do dia. Então, não há paralelo possível. Nós tínhamos um juiz criminoso atuando em conluio com o Ministério Público de um lado, e do lado de cá, nós podemos ter algumas discussões em relação ao devido processo legal, mas nós temos a liturgia de um processo sendo respeitada de forma absolutamente indiscutível no dia a dia. Nenhum dos advogados, a não ser um especificamente que questionou pouco prazo para poder se manifestar sobre 70 terabytes de provas que foram reunidas contra esses 8 golpistas que estão sendo julgados essa semana. Então, situações são diferentes, né? Me perdoe, falei demais. Imagina, Irapuã. Eu concordo muito com você. A questão, eu acho que tem ali, que é de diferente no caso, é que num primeiro momento está lá o Sérgio Moro com o Dallagnol, e aí eles vão tocando o processo. Nesse caso aqui especificamente, tem o ministro Alexandre de Moraes,
que todos os atos dele são referendados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Né? Então a gente tem aí, eu acho que é uma diferença muito grande quando você tem outros ministros, um órgão colegiado, referendando esse tipo de coisa. Mas eu acho que essa parte do devido processo legal a gente precisa realmente analisar de uma maneira muito, muito importante, e até o que você perguntou, você falou, né, em relação à questão de não tem golpe, aquela coisa toda, eles não falam que não tem golpe, isso eu acho interessante, né, tem essa diferenciação, que eu acho que na prática do julgamento não vai alterar em nada, não vai alterar em nada, mas eles falam que tem a tal da minuta do golpe, aquela coisa toda, mas que isso não é um ato concreto para tentar o golpe, né? E aí, com essa questão, eles jogam isso diretamente para falar assim, olha, está havendo, na verdade, não houve, na verdade, uma tentativa de golpe, o que aconteceu foi uma manifestação violenta, aquela coisa toda, e por conta disso haveria uma equiparação, e que eu acho que não é adequado, né? Eu não concordo com esse tipo de visão, mas existe essa modificação. E tem uma outra questão que eu acho que é importante também, que é com relação às delações do Mauro Cid, né, em que alguns advogados estão batendo nisso especificamente, né, falando que ele mudou a sua delação em alguns momentos por ter sido coagido. E isso já foi também tratado no Supremo na época da Lava Jato. Eu acho que é por conta disso que o pessoal acaba fazendo esse paralelismo. Mas eu acho que, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, essa diferenciação de que tem um colegiado do Supremo Tribunal Federal referendando isso tudo modifica muito a questão da Lava Jato. Tem um meme que eu vi essa semana que eu tenho que contar aqui, que a pessoa fazia uma encenação de que ela não tinha traído o marido. Houve uma tentativa de traição. Essa foi ótima. Ela não se consumou, né? Ela estava sem roupa? Ela estava sem roupa. O amante estava lá? O amante estava lá. Só que o marido chegou. Se o marido chegou, nada aconteceu. Então, se alguém descobriu antes, não houve. Isso daí é meio recorrente na política. Tem a história do fumei, mas não traguei, né? Exato, Fernando Henrique. Do Fernando Henrique. Tem a história do Clinton, fui lá, mas não consumei o delito. Realmente de cair o queixo. Mas o direito resolve isso, né? Porque, na verdade, nós temos uma coisa que chama no direito penal de roteiro do crime. Nós temos a cogitação, quando alguém pensa em cometer um crime. Nós temos a preparação, quando alguém vai se preparar para cometer o crime que pensou na etapa anterior. O início da execução e a consumação. Nós sabemos que uma das tentativas, inclusive, de matar o ministro Alexandre de Moraes, foi abortada, inclusive, quando as pessoas responsáveis por essa tentativa de homicídio já estavam nas dependências do Supremo. Portanto, eles passaram o início desse roteiro. Não há a menor dúvida que é grave. Fora isso, nós estamos diante de um crime tentado, porque, na verdade, quando o golpe se consuma, não há nem discussão a respeito dele, né? A versão que se dá é de quem está sentado no palácio, não pode nem ser julgado. Né? Os atos preparatórios, nesse caso, eles são puníveis. Exatamente. Uma coisa que eu acho importante, quer dizer, isso não tem a ver com direita ou esquerda ou centro. Isso tem a ver com democratas e não democratas. Exatamente. E houve, muitas vezes, mesmo antes de Bolsonaro assumir, muitas vezes, a declaração do filho dele dizendo que um soldado fecharia o STF. Dois cabos do soldado. O próprio ex-presidente Bolsonaro falando na votação do impeachment da ministra, elogiando um torturador. Quer dizer... Na frente da sua vítima. Pois é, assim, esse tipo de coisa, eu acho que a importância desse julgamento é para se inibir qualquer tentativa de desqualificar um Estado democrático de direito. Entendeu? Muito importante a sua fala. Me permita, veja, a pena ela tem um caráter duplo, no mínimo, né? Na verdade, tem um caráter repressivo, punitivo e restaurador, né? Que é quando você repele a conduta, que é reprovável do ponto de vista social, do ponto de vista moral e jurídico, tem uma tipificação específica para isso, né? E restaurador, quando você tem alguma condição de reparar o prejuízo econômico, e tem um outro caráter, que na minha opinião é o mais importante, que é o pedagógico, para que a gente possa dizer nunca mais
Eles precisam ser rigorosamente punidos. Veja, as tentativas de golpe no país, e foram várias, eu até trouxe uma listinha, né, para a gente falar a respeito disso, foram várias na história, enfim, do nosso país, uma história, enfim, de uma democracia jovem, né, e tão fortemente abalada, né, constantemente ameaçada e tudo mais, mas foram várias as tentativas. Nenhuma delas foi repelida. É por isso que nós estamos aqui discutindo isso. Exatamente. Se nós tivéssemos, enfim, discutido com seriedade em 79 a anistia que nós demos para torturadores, que nós sabemos onde estão agora, nós sabemos quem são e onde estão. Se a gente tivesse agido com seriedade, como fez a Argentina, como fez o Chile, como procurou fazer o Peru com a sua comissão de anistia, provavelmente esses fanfarrões não teriam tentado fazer o que fizeram no 8 de janeiro. E é exatamente isso que a gente tem visto nos corredores. Ali, já está correndo essa história pelos corredores do condomínio, a fofoca de que vai rolar uma anistia geral e irrestrita para todo mundo. A ideia é que assim que acabar o julgamento, o Congresso vai aprovar um projeto de uma anistia geral e que não é só dos desenvolvidos de agora, parece, né? Uma das ideias é que se puxe isso desde o início do inquérito das fake news. Bom, eu não sei nem como é que eu me comporto diante de uma notícia dessa. Por isso, Vande, meu querido vizinho bonitão, conta pra gente essa apuração aí dessa história toda. Essa história vai ser bastante complicada, Hernani, porque, de um lado, a gente tem o presidente Lula mandando recados para sua base, dizendo que não é para aprovar anistia alguma. A gente tem a oposição jogando o preço lá em cima e dizendo que quer uma anistia que, inclusive, permita que o ex-presidente Bolsonaro seja elegível para 2026, sendo que ele já está inelegível, inclusive, por um processo anterior. E a gente tem ali um meio que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? Fala-se muito em ter um partido do Centrão na relatoria da proposta, isso tudo ainda não muito claro. Mas acho que o principal ponto que a gente tem que falar aqui é a entrada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesse jogo. Por que o Tarcísio, eu conversei com algumas pessoas, por que o Tarcísio passou a falar de forma tão mais veemente sobre a anistia agora? Para o Tarcísio, como um virtual candidato à presidência em 2026, essa questão da anistia ela não pode ir longe demais, porque a gente está falando de um processo que precisa ser, de uma proposta que precisaria ser aprovada, seja no formato que for, no Congresso. O presidente Lula precisa aprovar ou vetar. Esse veto, se ele fizer um veto, ele volta para o Congresso vai julgar se derruba o veto ou não, e essa história toda ainda pode parar no Supremo Tribunal Federal, né? Esse tempo alongado, ele não interessa para o Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio, em abril do ano que vem, ele tem que decidir se ele permanece no governo de São Paulo para concorrer à reeleição ou se ele vai deixar o cargo e tentar concorrer à presidência. Só que o Tarcísio, pelo que falam os aliados dele, ele não quer fazer isso correndo riscos. Ele quer sair, caso seja candidato à presidência, com um cenário montado, com o apoio do Centrão, com o apoio dos partidos da direita, para, então, ter chance de fazer frente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele não interessa essa confusão toda. Quanto mais afastado desse período, melhor. Exato, ele precisa fazer essas alianças, ele precisa ter um jogo claro, ele precisa que você não tenha dos candidatos à direita e ao centro 5, 6 candidatos, porque aí cada um vai fazer um pouquinho e ninguém chega a lugar nenhum. Então ele precisa de um cenário mais claro, porque ele está diante de um cenário em que ou ele vai ser candidato à reeleição em São Paulo, onde ele tem muitas chances de ser reeleito. Hoje não existe um candidato que faça frente a ele, ou ele vai se arriscar a concorrer à presidência, e aí ele pode não só perder, se esse cenário não estiver organizado para ele, ele pode inclusive, eu estava conversando isso com o Marco Aurélio antes, ele pode perder, inclusive, a barca para a carreira política dele, né, Marco? Não há a menor dúvida. São Paulo costuma enterrar políticos que são ousados, né? E a gente já viu isso acontecer com diversos políticos. Inclusive. Recentemente, não há a menor dúvida, né? O Tarcísio está fazendo um cálculo, né? É claro que ele está sendo empurrado por parte do empresariado, enfim, brasileiro, que não tem vergonha em apoiar um candidato de extrema-direita, né? Nós estávamos dizendo agora há pouco que ele é uma espécie de Bolsonaro com botox, né? Só que a máscara caiu, e é importante que ela caia, né?
A população precisa saber de quem que nós estamos falando, quem quer se habilitar a presidir um país que tem dimensões continentais, que tem uma importância geoestratégica no mundo, né? Um país, enfim, que é extremamente relevante sob todo e qualquer aspecto, com 214 milhões de brasileiros, né? Com um número enorme de problemas, mas também com um número enorme de soluções, né? Então, um país extremamente rico do ponto de vista cultural. Então, se o Tarcísio quer se habilitar a disputar a presidência, ele precisa mostrar para a gente quem ele é. Ele é uma pessoa extremamente violenta, autoritário. Ele, na verdade, coordena a polícia mais racista e mais violenta do país, infelizmente. Uma polícia que tem um alvo seletivo, que é a população pobre, preta e periférica, que não é alvo de nenhuma anistia, nem quando é presa por injustiça, que é o que costuma acontecer, inclusive nas periferias do país. Porque nas periferias do país, essa polícia, se encontra um jovem com um papel qualquer de droga, com um baseado, prende por tráfico. E se encontra, na verdade, um playboy, né, no centro da cidade ou num bairro de classe média, média alta, né? Um estudante de medicina com 5, 6, 7, 8 cigarrinhos de maconha, ele diz que é consumidor. Essa é a polícia que ele administra. Ele é uma pessoa extremamente violenta, uma pessoa extremamente autoritária e é um Bolsonaro disfarçado. Então foi importante, na verdade, ele se apresentar à opinião pública com esse rosto um pouco mais radical, né? Ontem, na Paulista, vocês viram, ele estava bradando contra o Alexandre de Moraes, contra as instituições. Isso é positivo. É bom que a gente conheça o Tarcísio antes das eleições, né? Mas ele está fazendo esse cálculo. Você tem toda a razão. Agora, quando o adversário está errando, a gente não tem o direito de impedir, né? Então que ele continue errando. Eu estou achando ótimo, né? O que você está achando? Eu só discordo do Marco Aurélio quando ele fala que o Tarcísio é um Bolsonaro disfarçado. Ele é o Bolsonaro. Ótimo. Não vejo esse disfarce. Muito por conta das políticas de segurança pública dele, né? Ele não renovou, ele não ia renovar os contratos das câmeras de farda. O número de crianças negras mortas triplicou. Né? Então, eu acho que realmente, nesse momento, é importante que, na verdade, ele nunca tentou esconder. Eu acho que tem isso. Ele saiu do ministério do Bolsonaro como ministro técnico, mas ele não tem se mostrado um governador técnico. Né? Ele tem ido contra essas evidências, né, econômicas e científicas em relação a isso. Mas eu acho que é realmente um cálculo, né? Tem que ter esse cálculo, afinal de contas. Aqui ele já está com um caminho aberto e para a presidência da República tem esse tanto de coisa aí pela frente, mas em relação à anistia também não acho que talvez vá ao Supremo. Vai ao Supremo, né? Tudo no Brasil em relação a essa questão política vai parar no Supremo, e aí eu acho que vai ser uma queda de braço muito boa, porque tem uma interpretação do Supremo que vai falar a respeito que tem que ser crimes hediondos, não cabem anistia, só que nesse caso especificamente, a gente não tem a inserção desses crimes na lei de crimes hediondos, e aí você tem uma interpretação do Supremo por um lado, enfim, eu estou até trazendo um debate que aconteceu outro dia no Twitter com um professor que ele é de esquerda, de processo penal, que é o Madeira, e ele falou, olha, perderam a chance de inserir isso na lei de crimes hediondos, e aí eu não acredito que não possa caber a anistia, mas, enfim, é um debate acadêmico, né? É um debate acadêmico que vai ter questões concretas. Então, eu acho que essa parte aí vai ser muito interessante da gente poder acompanhar esse debate que vai acontecer, que necessariamente vai acontecer no Supremo. Mas eu conversei com alguns aliados do Tarcísio que me dizem, até escrevi sobre isso, um deles botou, ele não é do ramo, que são contra o que ele está fazendo em relação à anistia. Acham que ele está esticando demais essa corda, acham que ele vai colher poucos frutos, porque Bolsonaro deve perder a relevância. Ele, Bolsonaro, não estou falando das ideias bolsonaristas, mas ele, Bolsonaro, deve perder a relevância até 2026, não vai ser uma figura que... Então, assim, ser candidato do Bolsonaro. E, por fim, é o seguinte... Ele não é confiável mesmo, assim, nada garante que Bolsonaro vá apoiá-lo mesmo se sair, porque Bolsonaro traiu muitos das pessoas com quem ele trouxe para trabalhar. E Tarcísio não foi uma pessoa que ele trouxe para trabalhar com ele. Estava lá no governo e tal, sem lugar, aí falaram, não, bota esse menino aqui para cuidar dessa área aqui enquanto a gente não vê ninguém. E ele foi ficando.
E foi interessante a discussão que me deram. Foi assim, não, eu falei, mas por que então que ele ficou no governo? Ele falou, porque era a única cabeça arrumada que tinha naquele governo, aí foi ficando. Faz sentido isso, porque olha o que Bolsonaro fez com alguns aliados que foram para o governo e queimaram na partida. O gabinete do ódio lá do Palácio do Planalto queimou na partida. Alguns, enfim, ficaram famosos. Eu fico sempre impressionado a capacidade que eles têm de um largar a mão do outro. É uma loucura, porque eles não se seguram mas nem por 5 minutos. Agora, olha só, meu povo, o que será que o pessoal na rua tá pensando dessa história de anistia? É hora do Detetive Brasil. Roda o VT. Olá, eu sou o Detetive Brasil e estou de volta às ruas do Rio de Janeiro para descobrir o que o brasileiro pensa sobre a anistia. A favor ou contra? Vem comigo. Brasil, o que a Luísa Sonza tá fazendo aqui? Isso é o povo, isso é o Brasil, olha aí. É um pouco confuso? Talvez, mas o Brasil também é, né? Eu falei 6 cueca, paga 10. Ok, ele é contra da entrevista. Ele só compra ouro. O que seria quando chega de chorar? Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo acabou. Você é contra ou é a favor a tal da anistia? Anistia? É. Não entendi. Uma pergunta complicada. Sei nem que porra é essa. Você tá falando anistia em termo geral? Mas por que anistia? Sei não, eu tô te perguntando pra você. Tô perguntando a você. Tem 2 lados de você olhar a anistia. Tem um lado favorável para quem quer ganhar muito e tem um lado da anistia referente para que a pessoa possa também ter o direito de se expressar. Não, claro que não tem que dar, tem que botar pra cima. Tem que botar todo mundo na cadeia. Ah, eu sou contra. Deveria, nem seria uma prisão, dar um corretivo, né? Sei lá, se o caso for deputado, tirar alguns benefícios, entendeu? Pra poder sentir na pele. Prisão vai ficar lá dormindo, comendo. Se você taca uma pedra numa loja, aqui no vidro de uma loja, você vai preso. Por quê? É o patrimônio de uma pessoa, você está vandalizando. Então por que lá tem que ser diferente? Muita raiva. Sabia atenção, isso é o Brasil, um país corrupto. Como é que eu vou te julgar? Eu prefiro não ter uma posição certa, eu prefiro deixar para as pessoas para poder ver no que vai dar. Mas nesses 2 lados aí, no meio tem o povo que está sofrendo. Muita raiva. Não foi uma coisa de um dia para a noite, né? Foi bem arquitetado. No Brasil o dinheiro compra quase tudo, né? Então os generais, a punição deles vai ser pouca. Eu acho que isso aí eles têm que ver e se resolverem. Não permitir que isso venha atingir, novamente eu falo, o povo. Que o povo não tem nada a ver com essa briga deles. Tenho fé que mude. Entendeu? Que a consciência deles lá, né, no Congresso mude um pouco. Para poder punir essas pessoas direito. Eu só sei te dizer uma coisa, que eu vim aqui nesse mundo, nesse Rio de Janeiro, foi para brilhar. Eu sou nortista e eu vim aqui para causar muita raiva. E como diria a nossa grande pensadora Narcisa Tamborindeg, ah, que loucura! Por hoje é só. Até a próxima. Esse é Anderson Cunha, Detetive Brasil. Agora eu quero saber de vocês o seguinte. Uma pergunta para cada um de vocês me responder. Começando por Mara Luque. Se você pudesse pedir anistia em alguma coisa na sua vida, o que seria? Dívidas. Eu pediria anistia para as minhas dívidas. Tô com você. Já, inclusive, postei um vídeo no meu Instagram pedindo ao Bradesco anistia. Olha, qual anistia você iria pedir? Pessoal? Em algum campo da vida. Se você tivesse esse poder. Se eu tivesse esse poder, ia ser difícil, né? Pedir pra gente mesmo? Pra você. O que você tá precisando de anistia na sua vida? Alguns dos pecados que eu provavelmente cometi e cometo, né? Como um cidadão comum, né? Mas, honestamente, um fato específico fica difícil, né? Fui pego de surpresa. Vande, qual anistia você pediria? Eu pediria uma anistia prévia para minha esposa, assim, né? Porque como a gente eventualmente tá errado, né? Então a gente diria, minha anistia
Perfeito. E você, Irapuã? Boletos, sempre. Isso Boletos. aí. Pra trás e pra frente, nunca mais pagar boleto. Pô. Boleto, a gente sofre com boleto. Agora, olha só, gente, é fofoca, é treta, é confusão, é gritaria nesse condomínio. E pra aguentar tudo isso, só um bom cafezinho. Por isso, eu vou apresentar para vocês agora esse café aqui maravilhoso, que é o Vero Café, que é o seguinte, ó, é um clube de assinaturas em que todo mês você vai receber na sua casa um café maravilhoso de algum produtor de algum lugar do nosso país. Produtores pequenos, cada mês um produtor é selecionado e a Vero Café entrega na sua casa um café maravilhoso. E ó, em vários formatos, vários jeitos de você, do jeito que você preferir. Tem o café moído padrão, que você vai botar lá no coador, vai ferver a aguinha, vai jogar. Tem o em cápsulas, que é maravilhoso, que você bota lá na maquininha. Pra coisa. Tem em grão, que não tem aqui o em grão, mas eles têm. Eu não tenho, mas eles têm. Que aí você bota lá, que tem gente que gosta, meu cunhado adora, coisa gourmet, bota no moedor, moe e bota lá pra fazer. Um café por assinatura. E ó, se você acessar o QR Code que está aqui na sua tela em algum lugar, provavelmente aqui, ou aqui de repente, enfim, você vai ter 30% de desconto no primeiro mês e brindes especiais. Então não perde tempo, assina logo, está aqui o café para o meu convidado. Aí sim. Aqui o café para o que maravilha. Vocês não vão ganhar não, depois a gente dá para vocês. Minha mãe vai curtir, Vocês ela são é de casa. viciada em café. Isso é A ótimo. gente precisa muito. conversar com a Vero porque a gente não recebeu café. Eu quero Até agora, café. Vera, olha só eu recebi embalagem. café e levei, eles estão querendo, está ficando um clima ruim aqui no meu trabalho, então, por favor, Vai se criando um clima terrível. vocês liberem café. Acesse o link, faça a sua assinatura, que eu tenho certeza que você vai amar a Vero Café, é uma delícia. Vamos lá! Agora, no meio desse... Ah, não, antes disso, ó, calma aí, César, não infarta não. Maraluquê, eu te confesso que de tudo que vi ontem, das imagens das manifestações, bandeirão dos Estados Unidos numa manifestação de 7 de setembro, Maraluquê, foi isso mesmo que eu vi ou é IA? Gente, eu achei que fosse IA quando eu vi essa imagem, porque é uma distopia. Nós estamos falando de 7 de setembro. Eu pensei que eu já tivesse visto assim o tudo no bicentenário, que o ex-presidente Bolsonaro subiu no palanque. Ele capturou, ele roubou, ele sequestrou o bicentenário para ele. Ele estava falando do bicentenário da independência. Agora, você vê uma bandeira dos Estados Unidos no dia da independência do Brasil, que você está comemorando. Gente, é distópico. Eu pensei que fosse IA. É surreal. Eu te juro que eu também pensei... Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, isso não é verdade. Liberais estão aceitando taxa do Trump. O presidente ainda na época prestava continência para a bandeira americana. Isso é consequência, né? E aí, o que estás achando? Olha, eu concordo com a Mara. Na verdade, eu achei que fosse inteligência artificial. Na verdade, é desinteligência artificial, né? Realmente algo que nos traz uma preocupação profunda, né? E veja o que o bolsonarismo fez com o país, relativizando princípios, valores, conceitos. Não se sabe mais o que é soberania, né? Não se sabe mais quais são os interesses reais do povo e da nação brasileira. É algo que nos traz uma profunda e necessária reflexão. Só para acrescentar aqui, o que o Detetive Brasil trouxe, eu acho que é muito importante. Porque você vê, tem algumas falas ali que ele relativiza corrupção. É corrupto mesmo, tal. Ou seja, a corrupção, a gente não, porque eu me indigno até hoje de qualquer jeito. Não dá para relativizar a corrupção, entende? É o principal mal desse país, é você relativizar a corrupção. E ali você vê que as pessoas falam, quem tem mais dinheiro paga e não sei o quê. Normalizou, né? A sensação é que normalizou. E a vida das pessoas, principalmente essas pessoas do Brasil real mesmo, a galera que é o que a gente está vendo aí com o Detetive Brasil, a vida dessa galera dura demais. É violência de todos os lados, é uma realidade muito cruel. Então a corrupção, o rico... Mas é isso, não podemos normalizar, mas é isso. Bom, agora no meio dessa treta toda, aqui que tá rolando aqui no nosso condomínio, ainda tem o ex-síndico que voltou a ser síndico no condomínio maior aqui do lado. Que, por sinal, eu não consigo entender como ele voltou a ser síndico, mas tudo bem.
Acontece que o mercado aqui do nosso condomínio tá parecendo que está mais preocupado com o comportamento do Laranjão lá no outro condomínio do que com o julgamento aqui. É isso mesmo, Mara Luque? Mas antes de sua resposta, alguém quer... Ih, caiu tudo aqui, gente. Alguém quer banana? Agora eu tô entendendo o que essa banana tá fazendo aqui. Tem laranja também, ó. Eu vou querer a laranja para não entrar na Lei Magrinha. Eu vou querer. Toma, Eu vou querer uma banana. bananinha. Obrigado. Mara Luque, toma aqui, ó. Laranja. Laranjão eu não quero, não. Vai falar dele agora, laranjão. Aí eu vou ficar com a minha banana. Fala aí, Mara Luque, que história Henrique, é essa? você tá limpo, né? Fumou nada, não? Eu não, eu tô, ó, água mineral, ó. É verdade. O mercado financeiro, ele tá olhando para Trump e não para Moraes. As ações do Banco do Brasil semana passada, inclusive, tiveram uma queda por conta disso. Por quê? Você vê, o Banco do Brasil, comportamento das ações dessas empresas refletem o quê? Eles refletem o sentimento dos investidores em relação a essas empresas. E por que é importante olhar isso, independentemente se você compra ou não compra ações? Porque você vê o seguinte... Essa articulação que o filho do ex-presidente está fazendo nos Estados Unidos, o mercado financeiro está olhando porque prejudica as empresas brasileiras. E aí, por exemplo, as ações do Banco do Brasil derreteram lá durante a semana porque eles estão olhando se vai vir mais coisas de Trump contra... Eu tô olhando para ele contra essa semana. Mas tá ótimo, né? Mas tá com fome. Quer dizer, bananinha tá ferrando a gente, bananinha. Tá. Isso é grave para a economia brasileira, sabe? Não é legal. Você vê reflexo no custo do Brasil, enfim, uma série de coisas. Agora, o mercado imagina que o que está acontecendo no STF está precificado, então não interfere na economia brasileira. Agora, o que está vindo dos Estados Unidos e o que poderá vir, isso sim vai refletir no preço do dólar, no preço das ações, no custo das empresas. Quando eu falo no preço das ações, é importante porque ele reflete o que está acontecendo nas empresas, na empresa onde você trabalha, entende? Na empresa onde sua família trabalha, então a empresa que você costuma lidar, independentemente de você comprar ações ou não. Então, isso eu acho interessante a gente avaliar, porque toda vez fala, mercado, que se dane os ricos, que não sei o quê. Eu acho meio simplista e problemático falar desse jeito, porque não é isso, porque é economia. E a gente vive num país onde a economia funciona, né? Então, e o que ele está fazendo está prejudicando empresas. Que maravilha, hein? E aí, gente, o que vocês acham dessa história toda lá de bananinha falando na cabeça do Laranjão? Vocês acham que ele tem essa influência toda? Ou que ele vai no hype de algo... Porque às vezes eu tenho essa sensação de que Laranjão, Trump, para quem ainda não pegou a referência, de que Trump tem interesses nessa ação dele contra o Brasil. E fico com a sensação de que bananinha... porque eu desconfio um pouco da capacidade mental, cognitiva de bananinha. Eu acho que ele fica observando, ele deve conhecer pessoas, e aí alguém dá a deixa de que vai rolar um movimento e ele se antecipa para... Tô pirando? Ou faz sentido? Eu acho que faz sentido. Eu acredito que ele seja uma espécie de inocente útil, né? Há uma combinação de fatores, né? Fatores políticos, estratégicos, né? São alianças que o bolsonarismo e o próprio presidente Trump estão fazendo com a extrema-direita no mundo para reorganizar a correlação de força entre os países. Enfim, ele tem feito gestos, né, para a extrema-direita da Argentina, que inclusive perdeu ontem as eleições em Buenos Aires, na grande província de Buenos Aires, que representa 40% do eleitorado do país. Voltando, peronismo voltando com
com 14%, 15% à frente. Então, há uma dimensão política e estratégica nessa aliança circunstancial e há interesses econômicos, né? O Bananinha talvez não tenha se dado conta, ou se deu conta, e chegou a dizer isso, né? Que não importava quem ele tivesse que, de alguma forma, comprometer. Né? Se tivesse que comprometer o país, isso faz parte, né? Ele fez uma analogia à guerra, são os efeitos colaterais de uma guerra, né? Queimar a floresta principalmente aliados dele. Sem dúvida nenhuma. Porque você pega agronegócio, que apoiou em grande parte o Bolsonaro, é por isso que por isso que os políticos aliados de Tarcísio acham que Tarcísio está entrando... Você tem toda a razão. Está errando, porque eles não são fiéis aos seus aliados. E foram afetados. Ele afetou o café brasileiro, afetou uma série de produtos. Claro que eles são pragmáticos. Eles tiraram da lista, né, da super tarifa 40% dos produtos que foram inicialmente pensados. Né? Mas, de qualquer forma, é uma combinação de fatores. Então, ele é um inocente útil, mas tem algum grau de influência, evidentemente, e o Trump precisa, na verdade, de uma justificativa para, de alguma forma, se blindar e se esconder dos reais interesses. Ele tem interesses nas terras raras brasileiras, nós sabemos disso. Ele tem interesse em desorganizar setores importantes da indústria nacional, como, aliás, o governo norte-americano fez na época da Lava Jato. Eles desorganizaram setores da indústria naval, da indústria petrolífera, né? Desorganizaram a construção civil e nós perdemos cerca de 4.400.000 empregos, né? Postos de emprego no país. Então, são interesses econômicos e políticos estratégicos e circunstancialmente comuns do bolsonarismo, que quer sobreviver, e do Donald Trump, né? Que não tem limite para a maluquice que ele está demonstrando ao mundo. E você, Irapuã, o que você pensa? Não, eu já também não penso desse jeito. Eu gosto disso. Eu acredito que, assim, tudo que o... Eu nunca sei qual é o 01, 02, o tempo Bananinha, fica mais fácil. Eu também não acerto o nome deles, eu sempre confundo. Mas, assim, tudo que o Bananinha cantou eu vou lá... Só, não te interrompendo, mas só para já falar para vocês como é que eu coloco, como é que eu chamo. É Bananinha. O Marvelho é o tô passando mal, que ele quase desmaiou na eleição lá do Rio. Não, ele desmaiou. Foi o Bananinha, não foi? Não, foi o Flávio que é senador, que a Jandira foi ajudar. Flavinho, tô passando mal. Isso é bom. E Carluxo eu chamo de Teletubby. E Renan eu chamo de Cidadões. Mas continua. Mas eu acho assim, tudo que ele tinha cantado a pedra lá atrás, ninguém estava levando a sério e começou a acontecer, né? Então eu acho que isso é um indício aí que ele tem, sim, uma certa influência lá dentro. Agora, eu concordo com o Marco Aurélio de que o Trump ele não se apaixonou pelos belos olhos do Bolsonaro e não, vou defender o Bolsonaro, vou defender a liberdade, aquela coisa toda, porque não se trata de defesa de liberdade, né? Então, assim, mas eu acho que tem alguma coisa ali, inclusive naquelas conversas vazadas, né, entre ele e o pai, ele demonstrou uma preocupação importante, né, de falar assim, olha, eu não sei até quando ele vai continuar apoiando a gente. Então você está perdendo uma chance grande, e aí até mostrou um carinho enorme, né, pelo pai, né, mostrou um carinho, respeito do Carvalho, o carinho, respeito, né, enorme pelo pai. E ele falou isso, ele falou, olha, você está perdendo a chance enquanto ele está, porque o Trump ele é completamente imprevisível, né? Trump eu acho que esse não é o ponto. Amigo pessoal de Bolsonaro, não ama Bolsonaro, não é, provavelmente nem sabe direito quem é. Agora, o Eduardo, você está com Bananinha. O Eduardo certamente tem influência aos assessores. E parece que o filho, né, também, ele tem tem influência ali, as pessoas que têm influência ao Trump. E isso faz parte, é uma orquestração desse movimento da extrema-direita no mundo. A gente viu isso, quer dizer, ele não é essa coisa que ele quer parecer, de que é amigo pessoal do Trump. Tá claro, não foi convidado para festa. Aquela vez que ele encontrou com o Trump, ainda era presidente, o Trump nem deu bola para ele, que encontrou no corredor. Então, assim, isso tá claro. Mas ele tá, como disse o Marco, tá surfando nessa onda para fazer esse avanço, essa estratégia da extrema-direita no mundo. E ele aproveita esse gancho. Fala, bonitão, você tá aí. Você tá concordando, meio discordando. Eu tô muito desconfortável com essa história do bonitão. Eu
nunca entrei nesse lugar na minha vida. Tudo teu é a primeira vez, Vandy. É difícil ser Aceita. bonito, né? Aceita. É difícil ser rico, é difícil ser bonito. Nossa Como senhora. diz a Beyoncé, cansei de ser sexy. Né? Não era isso? Agora, é interessante porque o Eduardo está sob risco de perder o próprio mandato aqui no Brasil. Eu não sei como é que ainda não perdeu, gente. Piada. Eu não sei. Né? Porque desde que a licença dele terminou, em 20 de julho, a Câmara já teve 7 sessões semipresenciais e ele não está participando, mesmo das sessões remotas. Né? Ele diz que há um problema no aplicativo. O aplicativo para entrar e tal não está funcionando para ele. Ah, tadinho, né? coitado. Mas ele, em entrevistas que ele deu lá dos Estados Unidos, ele disse que teme ser preso por articulações que ele tem feito, pelas sanções, né, e tudo mais. Ele teme ser preso aqui no Brasil, mas que ele não tem intenção de voltar ao país. Então, que ele ressaltou que ele não vai voltar, mas também não vai renunciar ao mandato. E a gente tem que lembrar, pelo caso do Brazão, deputado Brazão, que esses processos não são tão rápidos. Então, mesmo que se inicie a possível cassação de mandato dele, isso deve se arrastar até o próximo ano. E vale sempre lembrar que ele está lá com o nosso dinheiro, meu, seu, de todos nós, fazendo isso, ferrando a gente Disney. com o nosso dinheiro. E indo pra Disney. E indo pra Disney, ou seja, é uma maravilha. Agora, gente, tem uma notícia que é a notícia bizarra da semana. Essa notícia, realmente, eu dei cambalhotas quando eu li. O bloco B, que são os defensores do ex-síndico aqui do nosso condomínio, muito preocupados com o caminhar deste julgamento de uma possível condenação, resolveu se movimentar nas redes sociais e subiu a hashtag BolsonaroFree, que, traduzindo literalmente, quer dizer livre de Bolsonaro. Eu fiquei até feliz. O certo para esse movimento, que obviamente eles estão querendo dizer que é Bolsonaro livre, seria Free Bolsonaro. Para vocês entenderem, é tipo Free Britney. Lembra do movimento para liberar Britney Spears, maravilhosa, incrível, que estava na curatela de seu pai? Então, agora, se você for comprar alguma coisa sem glúten, vai estar escrito gluten free. Então, gente, eu fiquei assim, eu falei, não, cara... Mas o forte deles não é a gramática. Não é nem a portuguesa que dirá. Exatamente. Agora eu quero saber de vocês é o seguinte, começando por Irapuã. Irapuã, meu querido amigo, qual a hashtag free alguma coisa você gostaria de emplacar nos Trending Topics dessa semana? Free alguma coisa, não free... Não, da maneira que você quiser, ou free alguma coisa ou alguma coisa é free. Entendi. Não, eu quero continuar na questão do boleto. Eu quero ficar sem boleto. Eu também. Boleto free. That's free, né? Vande. Vou meter o dedo num vespeiro, mas eu gostaria de ficar bets free. Eu acho que essa coisa das bets está virando uma loucura no Brasil, cara. Eu recebi meu primeiro pedido de publi de bet. Sério? Não fala que você aceitou, que aí vai quebrar meu argumento. Não, jamais, nem respondi. Achei uma loucura. Tarcísio Free. Garoto! O apresentador que não esconde seu lado político. Mara, o quê? Eu tô com Irapuã. Mas bet também eu acho que é uma coisa tá tudo junto. Importantíssima de se falar, que é uma outra coisa perigosíssima nesse país e que estão normalizando. Infelizmente. Agora posso falar qual seria a minha? Segunda chamada free! Estamos chegando ao final, meus queridos vizinhos e vizinhas. Mas olha só, calma, tá? Se você é membro... não, antes disso, para tudo. Vande, me diga aqui resumidamente agora, no pé do ouvido, a fofoquinha. Quais os próximos passos do julgamento? Claro. Bom, essa semana a gente vai ter 4 dias do julgamento. A gente vai ter terça, quarta, a gente vai ter quinta, que não estava no cronograma. Foi adicionado, né? Isso, e a sexta, que vai ser o dia em que vai ser divulgado o resultado. É interessante porque a quinta foi acrescentada porque há uma expectativa de que o voto do ministro Luiz Fux seja um voto bastante longo, né? E isso é muito interessante porque o Fux... Não se acredita exatamente que o Fux vai votar contra, vai votar pela absolvição. Mas o Fux,
É atraente. Além de é atraente... bonitão, é atraente, como diz o advogado. Exatamente. Além de atraente, ele anteriormente ele votou contra a imposição de medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica, para o presidente Bolsonaro. Então ele foi aquele que discordou do Alexandre de Moraes nesse ponto. Então o voto do Fux é um voto a ficar para se ter atenção. E tem chance de pedir vista? Pode ser feito, né? Não sei se é o cenário, estamos aqui para ouvir os nossos convidados. E a questão dos embargos infringentes, embargos de declaração, acho que eles podem ajudar a gente a elucidar um pouco isso. A questão da vista, a gente não sabe muito, tem que ficar, do sentimento de cada ministro ali naquele momento. Os embargos de declaração, eles são feitos ali para tentar esclarecer algum ponto que não foi muito bem explicado, algum erro material, alguma coisa assim. Provavelmente deve ter. Agora, a questão dos embargos infringentes, eu acho que é importante porque houve um debate a respeito de qual seria o órgão do Supremo Tribunal Federal para ser feito o julgamento, se seria a primeira turma ou se seria feito no plenário. Então, pode acontecer sim de ter um pedido ali para ser afetado o plenário, para ter um julgamento novamente em relação ao mérito. Então, assim, nisso aí eu tendo a achar que vai acontecer. Embora haja a condenação de todo mundo na sexta-feira, em tese, essa coisa vai ainda se arrastar um tempo. Marco Aurélio, você que é amigo do Fux, vai ter um ponto de vista? A colocação, na verdade, foi super importante, Irapuã. Eu concordo 100%. Na verdade, veja, ele pode, em tese, pedir vista. Qualquer ministro pode, evidentemente, inclusive o regimento interno dá margem a esse tipo de posição e estabelece prazo para isso, coisa que não fazia um tempo atrás. Mas eu acredito que não haja clima político, porque todo mundo conhece o processo, nós conhecemos, todo e qualquer cidadão que está acompanhando em casa conhece o processo, que dirá, portanto, os ministros que compõem a corte julgadora, né? Então, pedido de vista, embora haja uma possibilidade regimental, eu não vejo uma condição política para que essa possibilidade se materialize. Já em relação aos embargos, né, eu acredito que eles vão ser opostos, tanto os embargos de declaração, para eventualmente sanar imprecisões, vaguezas, obscuridades de uma outra posição de um ou outro ministro, como também os infringentes, para discutir, por exemplo, que falou com bastante acerto meu colega, qual seria, digamos, o espaço para um eventual recurso ou para um julgamento natural desse processo. Se é a turma ou se é o plenário. Aí, frente à dosimetria das penas, dependendo, inclusive, do número de ministros que vão condenar, ou que vão absolver, ou dependendo das penas que cada um der, também pode caber embargos infringentes. E aí, para concluir, eu defendo, inclusive, que o Bolsonaro só seja preso após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, porque o que eu defendia para Chico, eu defendo para Francisco. A gente não pode abrir mão da coerência. Né? Não é motivo de festa a prisão do Bolsonaro. Quero concluir dizendo que é muito grave o que aconteceu no país. Para que a gente possa dizer nunca mais efetivamente, é claro que ele tem que ser preso. Né? Para que tenha, digamos, o caráter pedagógico que evite que a gente passe por situações parecidas, como já passamos no decorrer da história da recente democracia brasileira. Né? É um caso muito grave, que requer serenidade, que ele seja preso, mas que todo e qualquer direito que ele, enfim, né, como cidadão tem que ter observado, seja efetivamente observado. É o que eu penso. Isso que você está falando é importantíssimo, porque essa coisa de achar que esse julgamento é uma torcida de times da esquerda e da direita, e que ótimo, isso está ganhando uma proporção, principalmente na internet, eu acho um perigo, porque isso aqui não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão de Estado democrático de direito. Você cometeu um crime, é que as pessoas têm que entender que é um crime atentar contra a democracia. Então, assim, não é, ganhei, perdi, sabe? Isso que você falou é importantíssimo, que todo o rito seja obedecido, que ele tenha o amplo direito, todos eles tenham amplo direito de defesa, para que não se leve isso para que seja uma questão política, de torcidas e tal. Não, é muito grave o que aconteceu, né? Absurdo. Gente, acabou nosso tempo, segunda chamada chegando ao fim. Quero agradecer aos nossos convidados maravilhosos, aos meus vizinhos de sempre. E calma. Você fica calmo, porque primeiro, se você já é membro do canal My News, fica ligado, porque vai ter aquele materialzinho exclusivo para você. A gente vai falar sobre a reunião dos líderes imortais. Quero saber disso?
Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un, que teve um papo ali de viver 150 anos, mas na verdade a gente está querendo saber qual a importância desse encontro para o mundo, tá? A gente fala disso para membros. Agora, se você não é membro, tá na hora de virar. São brindes exclusivos, você vai ter a coleção My News Explica, enfim, conteúdo só para você, live, tudo aquilo que você merece, já que você é uma pessoa que está aqui se informando num canal de jornalismo independente. Então, posso dar um spoiler? Pode! E quem é membro vai ganhar o livro do Irapuã. Irapuã é nosso autor. Verdade. Nos explica Vida de Preto em breve, e que você que é membro vai receber autografado, Irapuã? Claro, a gente faz tudo, né? Aí, ó. Boletos, inclusive. Mas queria aproveitar para agradecer também o convite e a compreensão durante esse processo de elaboração do livro, enfim. Então, agradecer muito você também. A Mara. gente que agradece. É isso, meus vizinhos e minhas vizinhas. Agora vamos de crônica final e a gente se encontra na semana que vem. Mas, ó, continua de olho no condomínio, hein? Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. No Condomínio Brasil, o ex-síndico perdeu a eleição, mas não engoliu. Não apresentou prova de nada, mas vivia soltando insinuações. Ah, esse sistema de votação não é muito confiável não, hein? Cuidado, vizinhos. Foi atiçando os corredores, inflamando gente contra a urna eletrônica do condomínio, até que parte da vizinhança acreditou. Aí um dia, incentivados, desceram em bando, quebraram tudo. Arrombaram as portas, queimaram pneus e tentaram tomar à força a administração do condomínio. Tudo gravado pelas câmeras. Agora o conselho jurídico está julgando, mas, pasmem, tem morador pedindo anistia. Querem fingir que o incêndio no salão de festas foi só um churrasco que passou do ponto. Mas aí eu pergunto, se até quem tenta golpe é perdoado, para que serve uma eleição? Para que serve uma regra? Ouvi alguns vizinhos meus falarem sobre patriotismo. Estamos lutando pelo bem do condomínio. E logo depois desse grito, esticaram uma bandeira do condomínio maior aqui do lado. Esse mesmo condomínio que tenta se impor contra nós. E sim, é contra todos nós. Eu confesso que olhando aquilo, a minha cabeça deu um nó. É mesmo amor ao condomínio? Ou é cegueira seletiva? Ou pior, será que é manutenção do poder? Aí falam muito dos defeitos do síndico atual e dos problemas da administração vigente. E sim, eu concordo, tem muitos. Mas todas as vezes que foi imposto que eles saíssem ou até mesmo fossem presos, eles aceitaram ou não. Observar a história do nosso condomínio, mantendo a realidade dos fatos como norte, é a única forma de se manter a vida comum justa para todos. Até porque todos nós pagamos um condomínio caro. Imagina só se essa moda pega. Imagina só o que pode ser feito depois, quando a anistia virar recurso para livrar a cara dos que cometem os mesmos crimes que durante a eleição eles condenam. Imaginou? O problema não é se o ex-síndico vai ou não ser punido. O problema é o amanhã. O problema é perdoar o imperdoável. E ao fazer isso, se assumir o risco de que amanhã não sobre condomínio nenhum para se administrar. Até semana que vem.